Jesus era destinado aos seus discípulos, mas só que era impossível Jesus ficar em particular praticamente com os seus discípulos. Ele tinha que se esconder para estar praticamente em particular com os discípulos, porque todo mundo queria estar aonde Jesus estava, né? E até porque aonde Jesus estava também sempre tinha ali os espiões, os fariseus, que estavam ali para inspecionar, para espiar, né? Então ele ia produzir as suas palavras em parábolas, onde eles que estavam presos na letra e na lei nunca compreenderiam, porque parábolas são ensinamentos espirituais, né? São ensinamentos espirituais, né? Se tu chegar ali fora e falar, estou vendo uma bola de fogo, o ímpio vai te chamar de doido, de maluco, ele não vai compreender o que você está falando. A gente vai compreender, né? Mas alguns ímpios não entenderão, né? Então, porque a gente está falando de coisa espiritual, tá? É isso aí. Então, vamos lá. Aí tem aí, céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E chamou Deus a expansão céus, né? Aí, pontinho que continua o versículo. E chamou Deus a porção seca terra. Aí, primeiro, céus. O firmamento, que se estende como uma tenda sobre a terra, é também compreendido como o universo, né? Ao olhar bíblico, a gente entende que existe 3 céus, né? Pelo que Paulo ele vai dizer, conheço o homem, se no corpo, eu não sei, se fora do corpo, também não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Né? Então o que a gente compreende com essa divisão de céus? O primeiro céu, esse que nós aqui avistamos, as nuvens, né? A atmosfera. O segundo céu, o universo, onde estão as constelações, os planetas e tudo mais. E o terceiro céu, claro, onde está a habitação do nosso Deus, tá bom? Então, quando a Bíblia fala que Ele criou os céus, é porque está no plural e existe mais de um, tá? Oi? Agora eu percebi isso. Mas detalhes, né? São detalhes. Aí tem céus e terra, um conjunto de poderes políticos de um país, céus simbolizando os governantes e terra, o povo. Aí é símbolo, né? Aí você já vai vendo que vai entrando na simbologia. Por quê? Quando se fala terra, está falando de quê? Pessoas, lugar fixo. Mas o que é? Planeta, né? Então, terra, quando se fala da terra, está falando tanto do planeta, está falando tanto do sistema, porque terra e mundo, né? O mundo também tem várias variações, porque o mundo pode se aplicar ao planeta e pode se aplicar ao sistema. Por quê? O mundo jaz no maligno. Que mundo é esse? É o planeta? Não. O planeta pertence a Deus. Deus que criou. Então é dele. O que mundo é esse que jaz no maligno? É o sistema, né? Corrompido, que ele corrompeu com a maldade. Esse jaz do maligno. Não é o planeta, as cachoeiras, a praia, os montes. Não, negativo. Isso pertence a Deus, né? O que o nosso inimigo faz é
corromper, né? Quando Satanás ele leva Jesus a um alto monte, ele diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que ele estava oferecendo? Era a terra? O que tinha? Não, era o domínio, o governo. Por quê? Ele sabia que Jesus, ele viria para reinar. Então o que ele queria? Que se Jesus reinasse, ele não morreria como cordeiro, né? Então ele estava oferecendo, antecipando aquilo que era para o futuro, para Cristo, né? Então oferecendo o governo, né? Então tudo isto é meu, tudo te darei se prostrado me adorares. Então o que era de Satanás? O sistema corrompido, mundano, né? A expressão jaz vem de jazigo? Não, vem de um verbo de estar, pertence, né? Não. Ou seja, o mundo está no maligno, alto. tá? Ou está com o maligno, né? Tanto faz. Então vamos lá. Céus, lugar onde Deus habita com seus exércitos. Céus, lugar da habitação dos remidos do Senhor e dos santos apóstolos e profetas. Céus abertos e portas e janelas do céu, né? Uma coisa que a gente precisa, por isso a regra é essa, irmão. Se vocês se prenderem nessa regra, só, pelo menos nessa, falharem muitas, mas se prenderem nessa, vocês vão errar pouco do contexto, né? De ler o que tem antes e o que vem depois. Isto já é uma regra importantíssima para vocês não errar. Por quê? Porque quando a gente fala de céu aberto, nem sempre é sinônimo de vitória. Porque muitas das vezes na Bíblia Deus abriu o céu para punir, Deus abriu o céu para castigar, né? Então por isso que a gente precisa ler o contexto. Porque automaticamente quando a gente fala abrirei a janela do céu, a gente lembra de Malaquia, aquela questão do dízimo, né? Da gente ser fiel e fazer prova de mim, abrirei a janela do céu, derramarei uma bênção tal sobre a vossa vida, né? Mas a gente precisa se aplicar. Ali sim está falando de bênção, mas existem passagens que não, né? Que não vai estar falando de bênçãos, tá bom? Então vamos aqui. Elementos. O que é um elemento? Aquilo que entra na composição de alguma coisa, tá? Como se fosse uma matéria-prima. Fenômenos, né? Tudo que na natureza é momentâneo e sucede poucas vezes. Isso é um fenômeno, que nem o tsunami, né? Aconteceu na Índia. Aconteceu uma vez lá, né? Então, a coisa que acontece é momentânea, né? E não é uma coisa que diária, tá? Então isso se chama fenômeno. Então a gente vai ver coisas diversas que vai ter na Bíblia. Água, irmão. Por isso, como que eu vou compreender que tipo de água está falando? Dentro do contexto, entendendo o que o texto está falando, né? Às vezes a água vai falar da regeneração, às vezes a água vai estar falando da palavra de Deus, né? Não, só o seu pé, Pedro, você já está limpo. Ele estava falando de que limpeza? Da limpeza da palavra, porque eles estavam com Cristo todos os dias aprendendo a palavra, né? Então, água como regeneração é quando Cristo está falando com Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito, né? Então está falando de o quê? De uma mudança, de deixar a água mudar a vida da pessoa, transformar a vida da pessoa, tá? É igual a gente ver aí testemunhos de ex-mendigos, né? Que a pessoa pega na rua, todo sujo, unha grande, cabeludo, vai lá, dá um banho, trata ele. Você vai ver que depois que deu o banho, tratou, teve uma mudança.
mudança, ainda que física, mas teve uma mudança. Mas aqui, como é espiritual, está falando da nossa mudança, né, interna, o nosso caráter, né, então tudo mais. Luz, a outra coisa, né, sempre esta regra do contexto: verdade, sabedoria, gozo, glória, pureza de Deus, felicidade. Trevas, mentira, ignorância, cegueira espiritual. Sol, autoridade superior. Lua, autoridade secundária. Estrela, sinal, aviso, juízo, né? Autoridade sujeita a juízo de Deus. A estrela resplandecente da manhã simboliza Cristo, tá? Então, vários símbolos que depende do texto, tá? Depende do texto, tá? Então, estrela só não é esse que a gente aprendeu quando criança, não é sinal para pedir alguma coisa, para fazer um pedido, nada disso, né? Que as crianças, né, a gente via a estrela cadente e fazia logo um pedido, né? Mas não é isso não. Vamos lá. Chuva, influência divina, beneficência de Deus para todos, bênção para o seu povo, significa também julgamento e castigo para os desobedientes, né? Chuva, tanto na Bíblia era bênção, como também foi castigo, punição lá no dilúvio e em muitas outras ocasiões, né? Tivemos aí, né, uma semana, e estamos tendo, né, uma semana de chuva, onde infelizmente castigou muitas cidades, né? Então, chuva para muitos é bênção e para outros é como se fosse um castigo, tá? Vento impetuoso, conturbação, tá? Aí é o contexto. Por quê? Quando a gente fala de vento, vento também é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas aí você vai falar lá que bateu um vento forte nos 4 cantos da casa dos filhos de Jó e derrubou uma casa. Aí se o vento é símbolo do Espírito Santo, irmãos, e o Espírito Santo derrubou a casa dos filhos de Jó. Né? Então a gente pensa, por isso tem que... por isso que tem que se atentar ao contexto, tá? Por isso. Ah, Jesus, essa não tinha montanha, grandeza, estabilidade, bosque, né? Cidade ou reino, suas árvores altas representam regentes e governadores. Pó, fragilidade dos homens. Rocha, fala de fortaleza, abrigo, refúgio, Deus, Cristo, né? Então, é o que a gente precisa compreender. Quer ver um texto muito polêmico? É aquele assim, de Mateus 16, se não me falha a memória, eu acho que verso 18 ou 17, que vai dizer assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não prevalecerá. Então, vocês já ouviram muitos pregadores dizendo que Jesus chamou Pedro de rocha, que o nome de Pedro quer dizer rocha. Ouvi muito. Né? Mas não, o nome de Pedro é Petros, fragmento de pedra. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele vai dizer, tu és Pedro. E sobre esta está se referindo a ele. É só o rapaz lá na ANAI que fez uma colocação boa de português de gramática, porque esta, estão falando de mim. Quando eu falo essa, eu estou falando de você, né? Então, quando eu falo
vamos supor, esta bolsa, eu estou falando da minha bolsa. Quando eu falo essa bolsa, eu estou me referindo à sua. Então, quando Jesus está falando, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando sobre a confissão de Pedro. Tu és o Cristo. Então, sobre esta confissão edificarei a minha igreja. Então, quem é a rocha? É Cristo. Cristo é a rocha. Pedro é o fragmento, é aquele que vai ficar acima da rocha, né? Porque numa construção antigamente não existia particularmente tijolos como nós temos. Até existia em alguns lugares como o Egito, mas não era normal. Eles construíam suas edificações, né? Até hoje tem lá, né, com pedras. As paredes eram feitas de pedras. Só que existia a rocha, a pedra angular, que servia para esquadrejar, ficava nos cantos, queria servir de base, de sustentação para aquela construção. Então, os fragmentos, as rochas quebradas, partidas, as pedras, viriam em cima da rocha, né, para edificar, porque era a rocha que daria sustentação à construção. Amém? Outra passagem também que é para mim é sobre os nomes. Uns falam grande peixe, os outros falam a baleia. E até hoje ninguém me chegou a conclusão nenhuma. Verdade. Eu só sei que Jonas foi engolido e chegou aonde Deus quis. É isso aí. Deus, agora, se foi grande peixe, mas a Bíblia fala grande peixe, né? A Bíblia fala grande peixe, mas só que tem uma tradução da Almeida corrigida. Em Mateus 12:40 vai falar que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Até hoje eles não chegaram a um acordo se é grande peixe ou se é baleia. Eu sei que foi. Aí, o que acontece? Era até eu, nessa parte aí, eu prefiro ficar com grande peixe. É o que a gente estava sempre falando, né? Que gera dúvida. Por quê? Às vezes eu já vi pessoas, não, a Bíblia fala baleia, mas só que a gente precisa ter uma compreensão, que a gente tem a tradução da Bíblia. Então não adianta ler a Bíblia. Não adianta. Só que a gente precisa se aplicar a esses detalhes, né? Que ela traz uma tradução. E tradução, por tradução, ela vai se perdendo o sentido original. Por quê? Tradução a gente tem. A Bíblia, quando ela foi traduzida por um inglês, né? Do grego, nem do grego, foi do latim para o inglês, né? E aí foi vindo, né? O inglês foi traduzido para os outros idiomas. Então, dali não traduziu, como que nem os testemunhos de Jeová. Eles falam, não, a nossa Bíblia é a tradução original. Não é. A tradução que eles fizeram foi do inglês para o inglês, somente isso, né? Do inglês britânico para o inglês americano. Só isso que eles fizeram, né? E escolheram o que ficar e escolheram o que tirar da Bíblia e comporam a Bíblia deles, tá? Então é isso que a gente precisa tentar. Como a gente está estudando, por isso que a gente precisa, né, no mínimo, ter um dicionário com os originais da Bíblia, né? Não é a Bíblia inteira, você não vai ficar lendo a Bíblia inteira no seu original, né? Até porque a gente não sabe hebraico, a gente não sabe grego, né? Mas às vezes, que nem eu falei, uma palavra, né? Vamos supor aqui, buscar. O que quer dizer o verbo buscar no seu original, né? Vai buscar ali para ter um sentido melhor daquela palavra para você aplicar a mensagem que Deus lhe confiou. Aí vamos lá, a Bíblia está repleta aí também de plantas, flores, frutos, né? Árvores. As altas muitas das vezes vai simbolizar os governantes, as baixas, o povo,
tá? Espinhos e abrolhos, tá? O que é abrolho? Abrolho, vou falar. Planta rasteira provida de espinhos, é como se fosse aquela trepadeira que agarra, né? Mas espinhosa, foi isso que veio para dificultar o cultivo, tá? Na época que Adão e Eva pecam. Então vamos lá, as más influências significam isso. Fruto, as manifestações das atividades da vida, né? Por quê? Fruto só vai produzir quem está vivo. Nenhuma árvore morta vai produzir fruto, né? Ela só tem a capacidade de produzir se ela tiver vida. Vamos lá. Frutos maduros de verão, fala da aproximação do fim. Frutos bons são exemplo dos piedosos, a conversa santa, as recompensas dos santos, os convertidos das igrejas, né? Os efeitos do arrependimento. João Batista vai pregar, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, as boas obras, as doutrinas de Cristo, a operação do Espírito Santo e o louvor a Deus. Frutos maus são a conduta, a conversa dos perversos. Tá? Jardim vai simbolizar a igreja, jardim cercado da natureza frutífera e segura da igreja, jardim bem regado à prosperidade espiritual da igreja, jardim seco, os ímpios. Aí tem uvas, as maduras simbolizam pessoas prontas para o castigo, né? Aí tem as referências também, tá? Vinha, grande fecundidade, vindimar significa destruição, né? Cega, messe ou ceifa, tempo de destruição, e também símbolo de campo para os trabalhos da igreja. Aí vem vários símbolos, tá? Aí a gente vai ficar lendo todos, senão a gente vai muito tempo. Então, isso aí é um material que vocês vão ter para sempre, se Deus quiser, até que Cristo volte, né? Para ajudar bastante vocês nisso. É um material especial esse, irmão. Metais. Aí tem ferro, vai falar da severidade, da força, resistência, bronze, força e firmeza, prata, resgate, redenção, ouro, glória de Deus, realeza e poder, né? O ouro refinado pelo fogo simboliza a verdadeira riqueza espiritual, cobre, resistência ao fogo, tá? Então, vocês vão vendo essas coisas aí que vai ajudar quando você se deparar com um texto que vai falar sobre prata, né? É igual o texto de Coríntios, capítulo 3, que vai falar do galardão, né? Que as nossas obras vão se apresentar lá como ouro, como prata, como pedras preciosas, como palha, como feno, como madeira, né? Estarão se apresentando lá. E aí, quando a gente vai ter a compreensão dos símbolos, a gente vai entender o que representa cada obra dessa, tá bom? Aí pedras preciosas, magnificência, formosura, crisoprazol, paz que sobrepuja todo entendimento, topázio, alegria do Senhor. Animais, aí tem boi, né, que vai falar de submissão, o ato de trilhar o grão sem ter atado a boca, significa o direito que tem o obreiro do evangelho ao seu sustento, né? Então, tudo você precisa olhar, tá? Olhar o contexto, é o que eu estou falando, né? Tem um texto que vai falar: não atarás a boca ao boi que debulha, ou seja, o boi que está trabalhando
no arado, né, que está ali trabalhando, debulhando, né, separando. Então a boca dele não pode estar, né, tapado ou alguma coisa obstruindo, porque ele está trabalhando, então ele merece comer daquilo que ele está trabalhando, né? Então isso é utilizado para mostrar também que aquele que trabalha, né, na obra, ele precisa viver, comer, né, da obra. Mas, né, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender a regrinha. Por quê? No Antigo Testamento vai ter uma passagem que vai falar de boi também, e não vai se aplicar a mesma regra. Vai se aplicar porque Eliseu vai o quê? Os bois que estavam arando, Eliseu vai matar os bois, né? Então já é uma passagem que vai trazer no sentido, vai falar de boi, mas no sentido diferente, tá bom? Aí vamos lá. E não é a passagem que ele mata os bois, faz um churrasco? Isso. E vai seguir o ministério, não é Isso aí, isso aí. chamada de Deus. Isso aí. Bode, os reis macedônios, especialmente Alexandre, é também símbolo dos ímpios e dos falsos pastores, né? Alexandre, irmãos, Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, como ele era assim conhecido, ele não tem um nome mencionado na Bíblia, mas há profecia na Bíblia sobre ele, né? De uma maneira também simbólica, as visões que Daniel vai ter, né? Então ele vai ver ali um bode com um chifre, né, que sobressaía os outros, e isso apontava para Alexandre o Grande, que iria dominar tanto a Pérsia como a Babilônia, quanto a Grécia, né, a Macedônia e até Roma, né? Ele teve este domínio gigantesco. Então foi um grande conquistador, mas num período interbíblico, tá bom? Besta podemos dizer um animal feroz, um animal de carga, um quadrúpede, né? Era chamado assim de besta, ou simboliza poder tirano, usurpador, porém às vezes simboliza um poder temporal qualquer. Aí tem cavalo, né, que servia tanto para a guerra, conquista, rapidez, domínio, carneiro, cordeiro, né, que vai falar de simplicidade, mansidão, pureza de Cristo, Cristo como sacrifício, o povo do Senhor, crentes fracos. Cão, leão, leopardo, jumento, raposa, touro, novilhos, urso, tá vendo? Tanto de animais que contém na Bíblia, lobo, dragão, né? Vai falar de reis cruéis, perseguidores, inimigos da igreja, os ímpios e o diabo, tá? Então, muitas das vezes tem pessoas, quando a gente menciona dragão, e eles vão citar, pastor, está na Bíblia falando de dragão, possivelmente teve uma época que deve ter existido os dragões, né? Automaticamente, o que eu fico com a Bíblia, né? A Bíblia faz menção simbólica, alegórica. Por quê? Porque ela faz esta alusão? Porque existia muita mitologia. Então, a Bíblia usa daquilo que eles conheciam para eles terem a compreensão. E até porque quem também escreveu a Bíblia tinha compreensão também de muita mitologia, tanto egípcia, tanto grega, né? Então existia essas compreensões e se tornava mais viável para compreender, tá? Agora, existia o dragão, o dinossauro, né? Isso não muda nada o que diz
a palavra de Deus. Se em alguma época bem remota aí existiu, ok, isso nunca vai mudar em nada a nossa fé. Pastor, eu vi uma vez, o irmão pregando, ele disse que quando Satanás foi lançado de lá, A gente vai estudar isso no próximo livro. ele disse que estrondou tudo e matou os dinossauros, matou os dragão, olha tudo. A gente vai estudar isso na próxima aula. Na próxima aula não, no próximo livro. Tá vendo como não estou tão longe? Não está longe não. Por isso que A gente vai compreender isso no detalhe mesmo, né? Porque a gente vai falar ali de Gênesis primeiro, né? E ali Gênesis primeiro ali tem um mistério ali. É verdade. Mistério ali. Mas ele disse, foi Satanás, que desceu com uma bola de fogo, arrasou, mandaram de lá de cima. Oi? Foi nada. Aqui no livro de novo. Quem? Nada, menina. Você não sei de tem mais mistério no céu e na terra do que a gente imagina. Ele sabe, mas sabe que não for. Deixa a aula, você não. É o próximo livro, já está pertinho. É mistério, né, mano? É mistério. Então vamos lá. Irmãos, então tudo isso aqui é simples. A gente não vai se prender muito nisso, tá? Porque é um material de pesquisa, né, para vocês. E até porque não tem nenhuma resposta do questionário aqui, só tem ali nos diversos. Olha lá onde está diversos, vai falar de varão, né? Homem respeitável, valoroso, anjos, Jesus, né? Então, varão quer dizer tudo isso. Homem, nem sempre homem está se aplicando ao sexo masculino. Muitas das vezes o homem vai estar se aplicando à humanidade, tanto macho e fêmea, tá? Porque vem de humos, que é humano, tá? Então, homem velho, sentido terreno, homem novo, sentido espiritual, mulher, mãe da raça humana, mulher vestida de sol e montada numa besta, representa Israel, virgem, servos fiéis, que não se mancharam, aí tem primogênito, criança, braços, mãos, pés firmados numa rocha, pés colocados num lugar amplo, pés lavados ou mergulhados em azeite, pés mergulhados em sangue, sentado aos pés de alguém, lavar os pés, pés escorregando, sangue, né? Sangue significa vida ou alma, morte, separação de Deus, insensibilidade espiritual, adultério, infidelidade, infração do pacto, ou seja, quebra de aliança, idolatria. Por quê? Quando num casamento, qual é o símbolo do casamento? É a aliança, né? Então, a aliança vem de pacto, né? Contrato, pacto. Então, todas as vezes que a gente sela um pacto com o nosso Deus e a gente quebra, isto é um adultério espiritual, né? A gente está quebrando a aliança com o nosso Deus, claro? Então, o adultério na Bíblia, ele tem tanto sentido do matrimônio mesmo, e tem este sentido espiritual entre nós e o nosso Deus, tá bom? Então, vamos lá, o 20 aí vocês vão marcar agora, duas marcações, tá? Para uma mesma resposta. Pão, alimento espiritual, representa também o corpo de Cristo.
Agora o que eu vou ler não precisa marcar. Pão da vida simboliza Cristo, vinho, o sangue de Cristo, maná, não precisa marcar isso não, tá? O verdadeiro pão do céu para a vida e sustento dos que são de Cristo, fermento, maldade ou corrupção, e aí agora vocês voltem a marcar. Azeite, o Espírito Santo. Aí tem incenso, que simboliza a oração, e fogo, elemento purificador, simboliza também juízo divino, tá? Ele não simboliza só o Espírito Santo, tá? Ele vai simbolizar purificação, tá? Porque existem pessoas que vão dizer, não, o fogo não purifica ninguém, né? Porque quem nos purifica é o sangue de Cristo, né? Na verdade, o sangue de Cristo, sim, ele nos purifica de todo pecado, mas o fogo, ele tem um ato purificador. Que ato é esse? É de tirar de nós as impurezas, né? Isaías vai se queixar de quê no capítulo 6? Eis que sou um homem de lábios impuros. E o que acontece? Um dos serafins pega uma brasa viva do altar com Atenais e toca os lábios de Isaías e diz o quê? Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado os seus pecados, né? Então o fogo, ele tem este poder de purificar. A gente sabe muito bem, todos nós temos uma experiência com Deus, sabemos muito bem que quando a gente se reveste do Espírito Santo, a gente tem a facilidade de deixar coisas, né? De abandonar coisas para agradar a Cristo, né? Uma coisa interessante que você está colocando, isso é minha vida pessoal. Eu não conseguia parar de fumar. Eu fumava desde 17 anos. Eu me converti pela dor aos 32 e não conseguia parar de fumar. Fui batizada com o Espírito Santo, porque quando faltava uma consagração, eu era a primeira a chegar. O mundo está se acabando que eu estava na consagração, porque deixava qualquer coisa para a consagração. Eu acho que Deus começou a olhar para mim e falou assim: eu vou revestir, eu vou fortalecer. O senhor acredita que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu parei de fumar? Veio uma força, sabe, dentro de mim, que aí eu olhava assim e falei, não. Primeiro eu pensei que era demônio, né? Eu falei, Espírito Santo, não vai batizar uma fumante. Isso aí é esquisito. Fica me dando esse destemento, eu vou sentar lá no final da igreja e vou orar, porque ninguém pode saber que eu sou esse troço, não. É demônio isso, eu estou fumando. Aí chamei a missionária para missionária, 5 anos na igreja, olha que eu ver. E eu, meu pastor, eu não vou batizar não, pastor, eu estou fumando. Ele falou, você vai se batizar. Eu vou te batizar. Não sou eu que vou fazer isso na vida, eu já tive noção da chamada que Deus tem contigo. Eu vou te batizar. E me batizou, eu me batizei aos prantos, eu fui chorando, voltei chorando por causa do cigarro. Eu tinha vergonha de comprar cigarro. Quem comprava cigarro para mim era meu marido, mas eu só sei que cigarro não sai o cheiro, né? Então, óbvio que quem está sentado no meu lado sente o cheiro do cigarro, né? Mas o meu pastor foi muito amoroso comigo, as coisas dele, sabe? Toda vez que eu estava atrás de chutar o balde, porque mesmo não parando, eu já tinha diminuído, né? Para parar. Tinha sempre assim, ó, vou fumar umzinho só, vou fumar 2, um de manhã e um de tarde. Mas não tinha largado. Então ele falou, eu vou te batizar, me batizou. Um belo dia eu estou em cima do monte e eu sou batizada no Espírito Santo. No monte eu falei, duvido que eu saia do lugar. Eles vão dizer que eu estou endemoniada até aqui, ó. Não vou não. A missionária me pegou no canto e falou, sai daí, não pode sair. Deus já te encheu. Vem, pode sair daí. Mas pastor, e daí por diante, contou-se 21 dias, eu fui criada no cigarro.
É tremendo isso que Isso aí é aconteceu. verdade. É onde o senhor falou que queima e impureza interna mesmo. É verdade, é isso mesmo. Né? Então, a Bíblia também tem números, tá? Números simbólicos. A simbologia dos números nas Escrituras é muito importante para o estudante da Bíblia. Os hebreus deveriam escrever os números por extenso, pois não existe prova de que usassem algarismo para representar os números. Empregavam as letras do alfabeto, por exemplo, a primeira letra Aleph era o número 1, a segunda Peit, o número 2, e assim por diante. Também a expressão de Jesus em Apocalipse: eu sou o alfa e o ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Tá, irmãos? Então isso a gente vai compreender também como no original eles não utilizavam números, utilizavam letras. Por isso que hoje nas escolas, né, nós aprendemos também aquilo que se chamamos de algarismo romano, né, que são letras que representavam números. Era exatamente isso. Aí talvez você vai perguntar, mas por que a nossa Bíblia hoje tem números? Capítulo tal, versículo tal, né? Bibliologia, a gente vai aprender isso aí. Irmãos, vamos corrigir esse primeiro questionário aí. Narrações alegóricas de Jesus destinadas a transmitir e ensinar verdades importantes e celestiais, irmã Cirleia. As parábolas. Letra A. 2 é da prova. Emblema, figura, sinal que representa objeto ou alguma coisa. Presbítero Valmir. Símbolo. Letra B de bola, correto. 3. Quantos aos diversos símbolos e seus significados, assinale que não se encontra de forma correta. Responda para nós, missionária Marinéia. Letra A, correto, né? Azeite, alimento espiritual, representa também o corpo de Cristo. Então essa está errada. Está certa que está errada. Então, 4. É letra A, letra A. É isso. Ele representa o Espírito Santo, né? Isso aí. Então vamos lá. 4 é da prova também. Há parábolas citadas somente nos evangelhos, ou seja, no Novo Testamento, certo ou errado? Certo ou errado? O que aconteceu, Gabriel? É errado? Ele fez? Mas está errado mesmo. Porque tem também no Antigo Testamento. 5. Profecias, parábolas, milagres e mensagens foram muitas vezes apresentadas em linguagem simbólica. Certo ou errado, irmã Cirleia? Certo. Irmão, fazer só um intervalo rapidinho, de uns 5 minutos. Só conversar com o irmão aqui rapidinho. Auxílios externos. Várias matérias ou ciências extra-bíblicas precisam ser estudadas, tendo em vista aí vocês vão marcar subsídios valiosos à correta interpretação da palavra de Deus. Aí parem a marcação aí, tá? Aí vocês vão marcar o que está embaixo, geografia bíblica, e vão marcar também história. É tipo o título que está embaixo, geografia bíblica. Só o título, né? E história. É uma mesma resposta isso tudo, tá?
Então, por quê? Esses auxílios externos, eles ajudam bastante, como eu já falei para vocês, como dicionário, um atlas, né, um atlas bíblico, para trazer os mapas. Quando a gente estiver estudando geografia bíblica aqui, a gente vai tirar muita dúvida sobre isso, né, porque tem coisas básicas de um mapa que a gente precisa compreender para pelo menos conseguir analisar um mapa. Porque a Bíblia vai falar muito disso. Aí estava não sei quantos quilômetros ao sul de Jerusalém. Então você precisa compreender pelo menos os pontos cardeais básicos, né? Norte, sul, leste e oeste. Pelo menos isso, para você analisar um mapa, você vai ter que ter essa compreensão. Tá? Então, a geografia bíblica, ela ajuda bastante. Tá? Quer ver um exemplo? Jonas, a gente estava falando de Jonas, né? Jonas foi engolido por um grande peixe e depois, né, que ele foi engolido, passou 3 dias e 3 noites, orou lá, clamou, né, grandemente não vendo peixe, e o peixe vomitou Jonas. Aonde? Em Nínive. Na praia. Em Nínive, quem concorda que foi em Nínive? No porto. Porque muitas pessoas vão dizer que vomitou ele na praia de Nínive. Só que quando você vai olhar o mapa geográfico, lá em Nínive não tem mar, são rios. Isso, ele é onde então? No mesmo porto aonde ele pegou a embarcação para Tarso. Tomou na cabeça. Pega a embarcação certa agora. Como é que Deus pega? Vamos de novo para um lado, né? Voltou para o início. Ninguém mandou você sair. Entendeu? Mas como que você vai ter a compreensão? Olhando o mapa. Você vai ver aqui, um rio estreitinho, não tinha possibilidade de ir uma embarcação, um navio para aquele local e nem de um peixe de tamanha dimensão navegar ali naquele rio, né, que passava ali em Nínive. Tá? Então vamos lá. Então nesse ponto a geografia ela vai te tirar dúvida, ela vai te ajudar. Você vai olhar no mapa, poxa, onde que está Nínive aqui? Deixa eu ver onde que Jonas foi lançado. Aí você vai olhar e analisar o texto, né? Por isso que a gente precisa examinar com cautela, palavra por palavra. Resumindo, Jonas foi vomitado aonde? No porto de Jope novamente. No porto. Aonde ele pegou a embarcação para Tarso. Que não era numa praia. Não, era na praia. Ele foi vomitado na praia novamente. Entendeu? Só que não era em Nínive. Nínive ele teve que caminhar até Nínive. Ele voltou no seu início. Isso, aonde ele errou. Você vai imaginar como é que Jonas foi. Ai, pastor, isso é Então vamos lá. História, a gente precisa também conhecer um pouquinho da história, tá? Existem livros. Hoje também temos facilidade, só que a gente precisa ter cuidado com os filmes. Tem filmes históricos, mas a gente precisa ter cuidado porque tem os exageros, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas existem as histórias que vai nos auxiliar bastante. Mas uma coisa, isso é para auxiliar, irmão, na compreensão. Não é para ser pregado. Um púlpito não é para pregar um extra bíblico, é para pregar o que é bíblico, né? O extra bíblico, né? Você não está aí para querer ouvir o que Joséfo acha, né? Você está aqui para ouvir o que a Bíblia diz. As histórias é para te auxiliar, para abrir a sua mente. Sim, daqui a pouco vamos pregar livro de autoajuda. Correto. Entendeu? Outros auxílios. A gente tem hoje uma imensidão de comentários bíblicos, né? Só que é aquilo que eu sempre falo para vocês, a gente precisa ter cuidado,
com qual comentário que você vai ler. Quer ver? Tem uma pessoa que eu gosto de ouvir bastante, mas eu ouço com cautela e cuidado, porque ele é presbiteriano, que é o Hernandes Dias Lopes, né, e Augusto Nicodemos. São ótimos instrutores, né, ensinam bastante, mas só que tem doutrinas deles que divergem com a nossa, né? Então você precisa ter muito cuidado, né? Então, mas no geral eles trazem um conhecimento muito bom, só que é esse negócio, a gente precisa ter cuidado com os comentários bíblicos, porque tem pessoas que às vezes, né, em algum ponto da doutrina ele vai divergir daquilo que a gente está acostumado e tem aprendido ao longo da nossa caminhada. Bom, aí vamos lá. Profecia, uma definição considerada simplista, afirma que a profecia é a predição de acontecimentos futuros e a base da mensagem de Deus ao homem, tá? Então entenda bem, irmãos, um auxílio externo pode ser uma profecia? Depende muito. Por quê? A Bíblia em si, ela é a profecia das profecias. E é claro que eu não estou desmerecendo o dom da profecia, né? Porque, graças a Deus, isso, né, a igreja precisa ter, né? É dom que a igreja precisa ter, porque é um dos melhores dons para a edificação da igreja. Só que a gente precisa entender, uma profecia, ela nunca pode sobrepor a palavra de Deus, né? E ela precisa também ser bíblica, né? Ou seja, Deus, ele precisa falar através de alguém, algo que condiz com a palavra, né? Vamos supor, não se preocupe, aquele que morreu, eu vou tirar ele de lá e vou levar para a glória. É uma profecia que não condiz com a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer o quê? Morreu, segue-se ao juízo, ou seja, aquela pessoa que morreu, ou seja, ela já está condenada ou ela já está salva, né? Não tem meio termo para isso. Tá? E o senhor sabia que eu já ouvi isso? Já? O meu vizinho se suicidou. Oi? Meu vizinho se suicidou. Depois de depressão, né? Aí a mulher dele, a vida toda, perguntando a Deus, porque ele era um presbítero da casa do Senhor, né? Então, ela perguntando se ele morreu salvo. Aí as pessoas falavam para ela assim, uns diziam assim, olha... Reinaldo? Uns diziam para ela assim, ó... Deus, só Deus pode agora, só Deus sabe dessa resposta, porque ele era investido na casa de Deus, embora surgiu lá a notícia de umas práticas errôneas, né? Que ele estava fazendo as coisas erradas. Então, aí eu teve uma profecia lá, a gente, assim, no portão de casa mesmo, a irmã passou mesmo quando era seguinte, era de outro lugar. Aí a profecia dela foi isso aí, que o senhor falou que Deus ia tipo que recuperar, não, ela falou um nome do termo que eu não consigo me lembrar, mas que ia resgatar ele naquele grande dia, ele ia ser salvo, mas sendo que ele morreu do jeito que a Bíblia diz que tem salvação, mas ela disse que ele está salvo, ela entregou isso. A Bíblia diz que o suicida não herda. O suicida não herda. E essas outras práticas também que estavam dentro da Bíblia. Ficaram fora, anjos, mentirosos, né? Então, já não engloba isso. Ele tirou a vida dele mesmo. No capô fogo no quarto, pelo menos capô. Resultado. E ele, aí a irmã entregou aqui, naquele dia que eles vão se encontrar na glória e ele vai ser salvo. Eu não falo isso, eu fui para dentro e falei, não sai quietinho, não fala nada. Eu não sei se ela fez aquilo para poder
né? Então, são coisas que a gente precisa entender. A profecia é isso, ela não pode sobrepor a Bíblia, de maneira nenhuma. O que a Bíblia diz que não tem profecia de ninguém que vai contradizer aquilo que a Bíblia diz, né? Então, isso que a gente precisa entender, tá? Por isso que Paulo vai dizer que a profecia, ela deve ser julgada, né? Não é julgada pela aparência do profeta, mas as palavras. Esquece quem é o vaso, julgue a profecia. Não é o vaso que é para ser julgado, é a profecia, as palavras que emanam dos lábios dele. Então aquelas palavras é para ser julgado. E qual é a nossa via de regra, né? Num julgamento, num tribunal hoje, o que eles utilizam para aplicar um julgamento é a Constituição, não é isso? Então, qual é a nossa via de regra? É a palavra de Deus. Então, toda profecia ela deve ser julgada mediante a palavra do Senhor, né? Então, só que essa separação deve ser feita. Você nunca deve julgar o profeta, tá? Mas fulano está com a vida toda errada, está profetizando. Às vezes está deixando de receber uma palavra de Deus porque está olhando a vida errada dos outros, né? E às vezes Deus usa quem Ele quer, né? Da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, Ele vai usar, né? Então isso não é via de regra, até porque dom Ele não salva. Não é porque se eu tenho dom de profecia que eu estou salvo, de maneira nenhuma. Né? Da mesma maneira que Deus pode me usar, Ele pode converter alguém aqui agora e abrir a boca dele em profecia e falar com a igreja, né? Então, isso que a gente precisa entender. Então, julgue a profecia. Quando você julgar a profecia, você vai às vezes receber a palavra de Deus e às vezes você vai recusá-la, repudiá-la por ela não ser bíblica ou por ela não condizer com a verdade, né? Porque, irmãos, tem pessoas, e esse é o risco, tanto de olhar um vaso que tem a vida desconcertada, e tanto olhar aquele entre aspas que você acha que tem a vida no altar, porque tem muitos desses que entre aspas tem a vida no altar que falam coisas que Deus não mandou falar, né? Então às vezes você olha, não, mas é o vaso fulano de tal, né? E aí você acaba recebendo algo que não é de Deus, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então vamos lá, Deus é o autor da profecia. Os homens de Deus eram inspirados pelo Espírito Santo, tá? Então uma coisa que a gente precisa entender, uma profecia é Deus falando com a igreja, é Deus falando com o ser humano através do homem, tá? Através do homem. Aqui, deixa eu ver. Dificuldade cronológica das profecias. Acharam aí? Uma das maiores dificuldades na interpretação das profecias é a colocação dos fatos previstos em ordem cronológica, tá, irmãos? Isto é bem difícil, tá? Mas dá para se fazer, até porque a gente precisa ter a compreensão que a Bíblia ela não está numa ordem cronológica de acontecimentos, tá? Tem coisas que está acontecendo lá em Ezequiel ou está acontecendo lá em Isaías, né?
ou Jeremias, que também está acontecendo lá no livro de Reis, tá? Então, por quê? Ela não está numa ordem cronológica. Qual é a ordem cronológica que a gente pode colocar aqui? Ela existe várias, né? Se a gente for pegar desde o início, a gente vai pegar lá desde Adão, né? Vai falar sobre a profecia acerca de Cristo, mas aí depois vai vendo as profecias acerca dos impérios, né? De Dário, do Império Medo-Persa, da Babilônia, vai vendo profecias, né? Nós falamos sobre Alexandre o Grande, o retorno do cativeiro, e assim vai vindo, até chegar Cristo, né? A destruição do templo e tudo mais. Então é uma ordem cronológica. Aí depois vai vir Apocalipse, escatologia, né? A ordem cronológica a gente conhece. Arrebatamento da igreja, né? Tribunal de Cristo, mas são sequências que se dão ao mesmo tempo, né? Tribunal de Cristo e grande tribulação, são coisas que vão estar acontecendo simultâneas, ao mesmo tempo, bodas do Cordeiro e grande tribulação, coisas que vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Então é uma ordem cronológica. Aí depois vem, né, a segunda fase da vinda de Cristo. Cristo vem no final da grande tribulação, aí julga as nações, aí implanta um milênio, né? Nesse final ainda, antes do milênio, tem a batalha que se chama Batalha do Armagedon. Aí no milênio, no final do milênio, que o diabo está preso nesse período de 1000 anos, no final ele será solto, né? Vai enganar muitos novamente. Vai ter a batalha que se chama Gog e Magog, né? Que vai ser o diabo, os seus adeptos contra Cristo, né? Os seus santos anjos. Então essa é a batalha final, e depois disso juízo final, aí depois Nova Jerusalém, e, né? E assim. Mas a Bíblia fala que na grande tribulação a gente já não vai estar aqui. Oi, não. A gente não vai estar aqui não, né? Glória a Deus. Pelo amor de Deus, eu já me vejo nessa situação. De maneira nenhuma. E quando chegar essa hora? Então vamos lá. Princípios a serem observados na interpretação. As profecias devem ser entendidas em sentido literal. Todas as profecias cumpridas ao longo dos tempos bíblicos tiveram seu cumprimento rigorosamente literal. As profecias muitas vezes foram enunciadas através de símbolos, tipos, parábolas e etc. Por isso há necessidade de se conhecer a exatidão dessas figuras para poder entendê-las, tá? Porque ainda é uma profecia, ainda que tenha figuras, mas ela tem um significado certo, né? Não é um significado que, eu acho que aquela bola, aquela rocha que desceu lá é a igreja. Não, ela já tem um significado. Não é. Então, o pé de barro e o pé de bronze, né? De ferro, de barro, de ferro. Eu acho que é isso. Não, ela já tem um significado ali, né? Então é uma profecia que o símbolo que está ali, a alegoria que está ali, ela já tem um significado literal. Se eu colocar outra coisa, eu estou ferindo o texto naquilo que ele quer dizer realmente, tá bom? Aí vamos lá, vocês vão marcar o número 3 aí. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Ou seja, eu não posso interpretar do jeito que eu quero. Como nós já falamos, a Bíblia, ela interpreta ela mesma, né? A Bíblia, ela se interpreta por si só. O que você vai ver no Novo Testamento é cumprimento do Antigo Testamento. O que você vai ver no Novo Testamento são antitipos dos tipos do Antigo Testamento. Tá bom?
Meu nome, eu tô feio. Vamos lá. A ordem dos profetas agora. A ordem dos profetas. Aí vocês vão marcar. Em um sentido lato, os primeiros profetas foram os patriarcas, de Adão a Moisés. Porém, no sentido restrito, somente em Samuel é que começa o ministério profético. Tá? Ou seja, profetas já existiam, Moisés era profeta, né? Então Noé era profeta, então já existiam os profetas, aqueles que ouviam Deus falar e transmitiam para o povo. Mas o ministério profético, ele teve início com Samuel, né? Aquele menino que Deus vai chamar 3 vezes, Samuel, Samuel, né? Então, o ministério profético se inicia com Samuel. Só uma pergunta, pastor. Sim. Até se ser levantado no ministério profético de Samuel, Deus ficou quanto tempo sem falar com o homem? Não, ali Deus falava, né? Deus falava com o homem. Era Elias antes de... Era o profeta Elias antes de Samuel. Não, Elias é depois. Elias é depois. Eli. Ah, Eli, tá. Eu ouvi alguma coisa que teve... Teve um período, tipo assim, Deus falava, só que a Bíblia vai dizer que as visões não eram frequentes, tá? Não eram frequentes. Por quê? Os homens de Deus tinham, né, se corrompido, né, que eram os filhos de Eli, que atuavam no santuário, né? Então eles tinham se corrompido, então Deus não falava com o povo por devido àqueles que eram representantes de Deus na terra, não estavam em comunhão com Ele, né? Então vamos supor, você é profeta, Deus só vai falar com você se você estiver em comunhão com Ele. Você está aqui no culto, né? Sentado no culto, mexendo no celular, mandando mensagem, mas você é profeta, Deus vai falar contigo? De maneira nenhuma, porque você não está em comunhão, numa ligação com Ele, né? Para a gente ouvir a voz de Deus, a gente no mínimo temos que estar conectado com Ele, temos que estar ligado no céu, né? Então vamos lá. Há 2 categorias de profetas: profetas não canônicos. O que são isso? Eliseu é um profeta não canônico. Elias é um profeta não canônico. Por quê? Eles não escreveram livros, tá? João Batista é um profeta não canônico, porque não escreveu nenhum livro. Aí, quem são os profetas canônicos? São esses que nós temos na Bíblia, né? Na classe dos profetas, os profetas maiores, os profetas menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Profetas maiores, são profetas canônicos. Aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Sofonias, Miqueias, Malaquias, Zacarias, Ageu, né? E outros que são 14 os profetas menores, e esses são profetas canônicos, tá bom? Aí vamos lá agora, dificuldades de interpretação. Onde está escrito os 7 dias da criação.
baixo, mais baixo. Os 7 dias de criação. Tá. Vocês vão marcar aí os 7 dias da criação, só os títulos, tá? O dia longo de Josué e Jonas no ventre do peixe. Só os títulos. O dia longo de Josué E Jonas no ventre do peixe. Bem marcado. Então vamos lá. Os 7 dias da criação. Muito se tem discutido sobre o significado exato da palavra dia nos primeiros versículos do livro de Gênesis. Para muitos, os dias da criação são longos períodos que inclusive devem coincidir com as eras geológicas. Outros, no entanto, interpretam esses dias como um período de 24 horas. Essa incerteza em nada afeta a veracidade da palavra de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia resume a criação nessas sublimes palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, nada vai mudar o sentido. Por quê? O que a gente precisa se aplicar? Qual é o propósito principal no texto? É a criação. Se um dia, que nem a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, né? Ainda que um dia foi a duração nossa de 1000 anos, né? Que aí a gente tem como uma era inteira. Ok, o que isso muda? Nada para nós, né? Porque estamos diante de um Deus que, se Ele quisesse, Ele faria tudo num momento só, numa hora só, né? Então isso não muda em nada, tá? Então, pastor, então o que é realmente? É 24 horas? Ou é uma era? Ou é um século? É um milênio? Na verdade, o que a gente fica é com o que a gente conhece. Dia. O que é um dia para nós? 24 horas, tá? Então, quando a gente vai olhando isso, até porque no 7º ele descansa, e isso vai originar o quê? O calendário, né, judaico, onde o 7º dia vai ser o sábado, né? Então para nós também é o sábado, porque no nosso calendário, que ainda que é gregoriano, né? E o 7º dia também é no sábado. Nossa semana começa no domingo, tá bom? Então isso nada afeta, se é 24 horas ou se é um milênio, né? Porque nada vai mudar naquilo que Deus criou, que Ele está dizendo ser no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto e no sexto. Nada muda, tá bom? Então vamos lá. O dia longo de Josué. Nós falamos isso semana passada, não falamos? Então é exatamente. É isso aí. Então é outra interpretação que a gente precisa se atentar para isso, né? De que, quando a gente olhar o texto, compreender que época foi escrito, né? Quando foi escrito, o que eles conheciam da ciência naquela época, né? Então a gente precisa entender exatamente isso, que aqui não tem um erro, aqui tem um milagre, né? Só que a colocação que está na Bíblia é diante daquilo, da ótica dele, da compreensão dele. Quer ver outra coisa? Já leram na Bíblia assim? E fez ali um memorial que está lá até os dias de hoje. Viu? Mas se você for lá hoje, não está. Por quê? Até o dia de hoje, de quem estava escrevendo naquele momento, né?
As pedras que eles cataram no Jordão, né? Isso. Isso aí, entendeu? Então até o dia de hoje de quem está escrevendo, até o dia que a pessoa que está ali escrevendo estava ali às pedras até aquele dia. Até hoje, entendeu? Então a gente compreender exatamente isso, né? Ter essa compreensão. Tem muitas coisas que estão lá até hoje mesmo, mas muitas não estão, né? Se passou muito tempo. Mas aí a gente vai olhando, poxa, mas não dá. Eu vi aqui um documentário, isso que está aqui na Bíblia. Assim. Eu vou falar que ele fez aqui em Israel também a mulher do norte. A estátua de Saulo. De Saulo? Não sei se tá, não sei. Falaram para mim da outra coisa. Disseram que o vento dá, aí foi desfazendo, não sei o que, e depois diz que ela cresce. Depois eu vou ver um pouquinho sobre isso. Não Mas o seu cabelo arrumado. Não, mas isso é bom que, né, ajuda a nossa mente. Mas é verdade isso. É muito detalhe, porque a gente não se prende a muitas coisas, né? Então tem detalhe que às vezes a gente deixa passar mesmo. Isso é importante para a gente depois olhar, analisar, né? E eu nunca tinha parado para pensar sobre a situação da mulher de Ló, se está lá ainda, se não está. Não, isso aí por uns comentários aí, que parece que boilando, que o vento dá, aí vai desfazendo e ela. Tem um documentário que é muito bom, às vezes eu gosto de ver, muito tempo que eu não vejo, né, que é Israel com Aline. Eu não sei se vocês já viram, mas tem no YouTube, é muito ótimo. Ela mostra que ela mora lá, ela é uma brasileira, mas é casada com um judeu, né, e mora lá em Israel mesmo, né, e traz muitas coisas sobre o tanque de Betesda, e ela vai nos locais mesmo, né, mostrando túmulo, muitas coisas mesmo. Então tem muitos ensinamentos bons mesmo que ela traz ali. Israel com Ali, no nome do canal. Aí, então vamos lá. A ordem dos profetas, já falei, né? Agora vamos aqui. Não, a gente já está lá em Josué, perdão, aqui a página virou aqui. Jonas no ventre do peixe. Vamos ler um pouquinho aqui. Jonas, filho de Amitai, profeta de Deus, foi chamado para profetizar contra os habitantes da cidade de Nínive, devido à corrupção moral e espiritual reinante naquela cidade. Inicialmente temeu as consequências da missão e resolveu fugir da presença da direção de Deus quando viajava para Tarso. Já em alto mar sobreveio uma tempestade de tal magnitude que grande parte da carga do navio teve de ser lançada ao mar, e como a tormenta não cessava, Jonas reconheceu que a causa era a sua desobediência e pediu que o lançasse no mar, né? Então a Bíblia vai narrar que Deus preparou um grande peixe que engoliu o profeta, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Algumas traduções da Bíblia traduzem por baleia, ao invés de grande peixe, mas isso é incorreto, pois no hebraico a palavra significa grande peixe, tá? Alguns intérpretes, baseando-se na tradução por baleia, dizem que esse cetáceo não teria capacidade de engolir um homem, devido à forma da sua garganta. Todavia, a tradução certa é um grande peixe. Né? Sobre a possibilidade de Jonas ter se mantido vivo, consciente, no ventre do peixe, durante aproximadamente 72 horas, a explicação mais plausível é que foi um milagre. E milagre não pode ter explicação natural, pois, no contrário, deixaria de ser milagre. Sobre a veracidade dessa história, encontramos a referência que a ela Jesus fez em Mateus
se não fosse verídica, o Senhor não a teria citado, né? O próprio Jesus vai citar a história de Jonas. Então não temos aqui uma ficção, tá? Só o que entra ali em tese é só a questão do peixe, né? Do grande peixe é uma baleia, porque na tradução de Almeida em Mateus 12:40 está ali a baleia, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Tá? Então, só esta questão, tá bom? Dificuldade com referências e lugares. Deixa eu ver aqui. Monte Sinai, quer ver? Monte Sinai não está aqui, mas é um local que a gente precisa citar. A Bíblia fala de Monte Sinai e a Bíblia fala de Monte Horebe. É diferente um do outro? É o mesmo. Já viu aquele hino? Lá no Monte Horebe, assar a sardinha. Né? Então, por que botaram 2 nomes no Monte Sinai? É porque era o local, a península do Sinai. O local geográfico era ali. Então, por isso, o monte tinha o nome do Esse local. monte aí não foi onde Moisés subiu? Que a sarça ardeu em fogo ali. Sinai e Horebe São mesmo monte. Tá bom? Não. Hoje ela está ousada, está guardando tudo na mente. 9,8 na prova. Então vamos lá, dificuldades com relação a nomes de pessoas. Encontramos uma mesma pessoa designada com nomes diferentes. Alguns desses nomes não passam de títulos nobres, exemplos, né? Um exemplo aqui. Oséias é um dos 12 espias que foram espiar a terra prometida. Quem é esse Oséias? Não é o que escreveu Oséias. Quem é esse Oséias? É Josué. Por que mudaram o nome de Josué? Aqui, Oséias, quer ver? 1, 2, 3, vocês vão marcar agora. Na quarta setinha aí, ó, o meu tá certo. Essa vontade de vocês vão marcar uma resposta do questionário. Oséias em 32, 44 é Josué em Deuteronômio 34, 9 e em outras passagens. Isso é para marcar. É para marcar. Na página 68 já. 68. 4 certa, terceira setinha. Tá. Tá? E outra coisa que a gente precisa prestar bem atenção é a repetição de nomes. Existe muita repetição de nomes e aí a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Tem nomes que vai se repetir, que nem Reuel, né? Aí não é repetição, né? Reuel, sogro de Moisés. Quem era o sogro de Moisés? Jetro. É o mesmo. É a mesma pessoa. Reuel e Jetro é a mesma pessoa. Tá vendo? Isso dificulta. Você quer ver outra coisa que eu tenho uma dificuldade danada que eu acho que não é a mesma coisa que eu tenho? É o negócio desse negócio de 2 e trigo. Isso me faz um bolo na cabeça. Mas depois tu vai gravar. Vai gravar. Levi. Mateus, isso aí. Mas também tem o filho de... É uma das tribos, então é filho de... José não? Não, José é irmão dele. Filho de... meu Deus, Jacó. Isso, filho de Jacó.
né? Então a gente precisa ter essa ciência. Então, esses dois aqui são uma graça. A gente vai. Eles decidem entre eles Então, quer ver outro? Deixa eu ver aqui. Outra coisa que a gente precisa ter a compreensão. Bartimeu é o nome de quem? Do cego. Do cego? Do cego, concorda que é o nome do cego? Não é? Claro que Bartimeu é. Não. Bartimeu. Esse é o Bartimeu. Simão, olha só, Simão, filho de Barjonas. Barjonas é Pedro. Barjonas. Simão, filho de Barjonas, ou seja, filho de Jonas. Então, Bartimeu é filho de Timeu. Mas então, ele é o cego Bartimeu. É o cego, filho de Timeu. Mas ele não é Bartimeu? Não, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Mas na Bíblia não está escrito Bartimeu, não? Então, mas Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Mas está escrito Bartimeu. Está escrito Bartimeu. Ele não era Bartimeu. Não era Bartimeu. Falou que era um cego. Entendeu? O pai dele era Timeu. Não, isso aí eu sabia, era Timeu. Entendeu? Então, vocês souberam. Bar quer dizer filho. Tá? Então, filho de Timeu. Olha, gente, eu tenho aqui. Ninguém sabe o nome dele. Bar quer dizer filho. Ninguém sabe o nome do cego. Então ninguém sabe o nome do cego? Ninguém sabe o nome do cego. Olha isso. Mas é muita gente, eu também já preguei isso. Isso aí eu não tenho vergonha de dizer que também já falei isso. Além de ser cego, ele não tem nome. Não tem nome. Pelo amor de Deus. Gente, é um viu lá? Essa você Cego Bartimeu, eu sabia mesmo, não? Eu sabia que ele era filho de Timeu, que o pastor uma vez falou lá na doutrina. Só que, tipo assim, eu não me atentei que que tipo assim, que o nome dele não era Bartimeu. Que ele era filho de Timeu, eu sabia. Entendeu? Então, outra coisa, César. César, quando se aplica aos imperadores de Roma, não é nome, é título. E qual é o nome? Por isso você vai ter César Nero, César Augusto, né? Igual Herodes. Herodes era o título. Mas eu ouvi uma vez escrito Ramsés. Ramsés era o faraó. Os faraós também não era nome, era título. Era título, isso aí eu sei. Postaram até no Face, diferença pouca de 3 anos. É igual Xerxes da Pérsia, era título. Xerxes, não é o rei da Pérsia, da Pérsia, da Esté, né? É, o rei dela, Assuero. Então, rei Xerxes era Assuero. Tá? Assuero. O nome era Assuero, mas o título era Xerxes. Dário era o Xerxes, era o rei, né, da Pérsia. Poxa, pastor, mas isso podia ser tão simplificado por causa de Mas Jesus tem misericórdia, sabe? Pare, muita coisa. Meu Deus. Gente, então a gente vai corrigir agora o questionário. Questão de número 6. Subsídios valiosos. A correta interpretação da Bíblia. Responda, presbítero Valmir. Tá. A B. B de bola? Não, D de dado, tá certo. Geografia bíblica e história. Correto.
7. Quanto aos princípios a serem observados na interpretação, é errado afirmar que missionária Marinéia. Acho que é a letra B. B. As profecias muitas vezes foram enunciadas através de símbolos, tipos, parábolas, etc. Essa está correta, então não é para ser marcada. Então, qual diaconisa Gabriela? Toda profecia é de particular interpretação. Né? A profecia não é de particular interpretação. Tá bom? Eu não posso interpretar a profecia a meu bem querer. Tá bom? 8 é da prova. Não é uma passagem bíblica considerada difícil na compreensão, irmã Cirleia. Tem duas? Jonas no ventre do peito. Não é uma passagem bíblica considerada difícil. Jonas é considerada difícil. Então diz João e Josué. Essa é considerada difícil. Sério? O 7 não era criação. É considerada difícil. Porque era para marcar aquilo que não estava lá. Não é uma passagem bíblica considerada difícil na compreensão, os 10 mandamentos. Eu achei que fosse, mas. Tá bom? São as pegadinhas que tem aí. Ficar atento a isso. E essa é da prova, hein? Cuidado. 9. Os primeiros profetas foram os patriarcas de Adão a Moisés, porém somente em Isaías é que começa o ministério profético. Certo ou errado, presbítero Valmir? Errado. Por quê? É a dupla, viu? É casamento, um completa o outro. Dez. Oséias em Deuteronômio 32, 44. Josué em Deuteronômio 34, 9 e em outras passagens. Certo ou errado, missionária Marinés? Correto, irmão. Hein? Deus abençoe. Vamos colocar em pé. A outra é qual? A outra deixa eu ver. Eu me perdi. A outra significa aqui o errado. Moisés. É Moisés. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar neste momento. Pedir a diaconisa Gabriela que faça essa oração. E o presbítero Valmir vai impetrar a bênção apostólica. Senhor Senhor, quero agradecer por esta aula, também com a ocupação, Pai, de ensinamento, aprendizado da tua palavra. Se a cada do teu Espírito Santo tem nos ensinado, orientar, Pai, mas através da tua palavra, Pai, orienta para quem não tem fé, Pai, Espírito Santo, a cada dia, o Senhor vem para estar Pai, para estar, Senhor, ensinando a tua palavra. Meu Deus, agora nos leve em paz, segurança. Sim, meu Deus. Pai, de todo mal, nos dá uma noite abençoada, um dia debaixo da tua sombra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, poderoso, consolação dos cristãos, seja com todos que amam, aguardam, nossa evolução ao Jesus Cristo, a igreja diga. Amém. Está encerrado, irmãos. Amém.